Olá, tudo bem? Já estamos de volta na tela da TV Meridional. Eu já volto aqui cumprimentando uma das nossas convidadas do programa de hoje, a juíza Elma Tourinho, que está aqui conosco. Ela é presidente da Ameron, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Ela é novinha assim, mas já está presidindo aí uma instituição que tem ali alguns decanos também, né? Como vai a senhora? Tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Prazer estar aqui. Eu acompanho o seu programa de casa pelo 15.1, que a maioria não sabia, e Olha hoje aí, eu tá me informei do Ela Facebook. Ela disse e está comprovando, 15.1, está lá, o novo canal da TV Meridional. Do Facebook e do YouTube. Eu tenho 22 anos de carreira, mas eu represento todos os magistrados de Rondônia. Nós somos 126 no primeiro grau e 21 em segundo grau, além dos aposentados e pensionistas também. E aí, quem em casa, de repente, fala, mas tem tudo isso? Não, tem só isso, porque o número, mesmo assim, é deficitário. A gente está falando de um atendimento para quase 2 milhões de pessoas, são Perfeito. 52 municípios, né? E a gente ainda, mesmo assim, temos uma justiça proporcionalmente com avanços importantes, né? Nós temos uma justiça célere, pode-se dizer assim. Sim, isso me enche de orgulho. Eu tenho muito orgulho de Rondônia, então eu não voltei para cá à toa. Minha família, Tourinho, está aqui há muitos anos, décadas até, e a minha formação foi em São Paulo, minha formação acadêmica, mas eu queria muito voltar para Rondônia. Rondônia, ela nos traz gratas surpresas. Para você ter uma ideia, os tribunais eles são divididos em grande porte, médio e pequeno porte. Rondônia, por ser um estado pequenininho em tamanho, não geograficamente, mas em grandeza. Estrutura, né? Nós somos assim, enormes, em volume também, nós somos classificados de pequeno porte. Só que, incrível isso, são 27 unidades federativas, né? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Fora os outros tribunais do trabalho, eleitoral, militar, nós temos 3 tribunais pontuados pelo CNJ no Justiça em Números como diamante. São 3 categorias, diamante, ouro e prata. Então, prata é a pior. Às vezes fala assim, São Paulo, por exemplo, é prata. É a pior categoria. Diamante só tem 3 tribunais do país. Um é o DF, que não tem problema de orçamento. É como alguém falar assim para você, Adilson, eu te dou 1 milhão para você... Esse é o primo rico da história, então. Esse é o primo rico. Te dou 1 milhão de orçamento para você fazer teu programa. Você ia falar, poxa vida, né? Pensou, Lê, um orçamentozinho? Ei, Jaime, isso é nóis, hein? Agora, imagina fazer um programa bom como o seu, com orçamento pequenininho. Reduzido, né? Que é o que a gente faz. E aí, no dito popular, a gente fala assim, tira leite de pedra, né? Limão a limonada. Você tem que dar o melhor de si com, basicamente, uma condição pífia. Exatamente. E aí você passa a ter uma noção e uma ideia de como funciona o sistema. Porque é muito comum, né, doutora, também a gente avaliar, olha, não, mas a justiça tem lá orçamentos milionários, bilionários, a justiça tem colaboradores que estão muito bem remunerados, mas existe uma cadeia estrutural que é comparado à parte da iniciativa privada. Você precisa ter o orçamento adequado para desenvolver uma certa tratativa. E a gente está falando aqui de volumes super interessantes de processos, de tramitações, que vem aumentando a cada momento e o efetivo, a parte estrutural, orçamentária, ela tem diminuído. Essa é a grande realidade. Porque ela é um percentual do que se arrecada. Como o país entrou em crise, naturalmente os repasses são menores. Já era pequeno, reduziu mais ainda. E engraçado, quando comparam, falo às vezes a justiça como um todo, hoje está muito em voga o Supremo. Nós, os juízes estaduais, que é o meu caso, nós carregamos 70% do volume do país. 70% está conosco. Os outros 30%... O grosso passa pelos estados. O grosso é nós. Vara de família, dano moral, você quer uma UTI, não consegue, você vai bater ali na porta do juiz de madrugada. Porque hoje é muito comum falar que não tem UTI, mas desde sempre não tem UTI. Não tem UTI, agora só piorou. Então, 2 horas da manhã tem um juiz lá no plantão atendendo. Nós carregamos o piano da justiça brasileira. Os outros 30% são decididos pela Justiça Federal. Seriam as cortes mais estruturadas? Na verdade, nós somos o primo pobre mesmo. Ou seja, nós temos um orçamento a maior demanda pequeno e o menor orçamento. Perfeito. Olha para você ver a inversão, né? É isso. 30% é decidido pela Justiça Federal, militar, eleitoral e trabalhista. E nós temos 70%. Aí, na comparação com o DF, que nós estávamos falando, o DF tem o orçamento da União, não tem problema de orçamento, é diamante. Roraima foi o diamante pela primeira vez na vida.
nós somos pela segunda vez. Então, nós somos o único tribunal do país premiado pela segunda vez que tem orçamento pequeno. O DF não conta. Toda vez que eu encontro o colega do Distrito Federal, ele fala, mas nós somos diamante. Eu falo, camarada, você não conta, você tem grana, eu não tenho. Né? Então, nós fazemos do limão a limonada. Não pode dizer que é meritocracia do DF, porque tem uma estrutura diferenciada. É obrigação. Se eles tivessem orçamento e não fizesse, nós íamos ficar chateados com eles. Doutora, tem muitos assuntos que eu gostaria de abordar com a senhora aqui. Eu queria saber como é que está esse processo da atuação dos magistrados, da própria justiça. Nesse momento delicado, né, a gente vem vivendo 1 ano e 4 meses de pandemia. O que já era ruim ficou bem pior, essa é a grande verdade. Eu vou querer também saber, se a senhora fica livre para opinar ou não, é inevitável não tocar nesse assunto. Eu acho que nunca foi tão discutido o posicionamento e as interpretações dadas à nossa Constituição pela Suprema Corte. Há politização em cima disso tudo, não há? Como vocês, de lá de dentro do sistema, têm avaliado também? Hoje, o momento em que o país atravessa, são assuntos que a gente está aqui para, de repente, trazer o senso crítico da nossa audiência para que as pessoas comecem também a se interessar para conhecer um pouco mais o outro lado da história, né? Fala dos avanços, embora tenhamos as dificuldades, mas o trabalho é árduo, né, e constante, não para. Pelo contrário, parece-me que teve aumento de demanda nesse período. Como é que se portou a comunidade de forma em geral? Esse aumento de demanda é muito interessante, Adilson, porque ele indica, inclusive em Rondônia, que há uma confiança muito grande da sociedade na justiça rondoniense. Esses dados, como eu disse ainda há pouco, sobre o selo diamante, eles são mensurados de maneira individual. E você deve preencher vários requisitos simultaneamente para que você pontue acima de 80% e daí possa ser certificado. Rondônia foi um dos estados que mais teve propositura de demanda. Nós chegamos a 114% em relação ao período anterior. Quando a senhora fala propositura de demanda, são ações, as pessoas acionando a justiça para alguma coisa. Exatamente. E quando elas acionam, por que isso indica uma confiança? Porque elas não estão resolvendo em outros canais. E o canal mais confiável é a justiça. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, por exemplo, às vezes uma comunidade, ao invés de levar para a justiça, ela leva para a milícia resolver. E aí o julgamento é de alguém que não tem noção de justiça, que não foi preparado para julgar, que tem o critério dele de justiceiro e não de julgador. Então, é muito importante que as pessoas recorram à justiça quando elas entendem que um direito seu foi violado. Quanto maior é o acionamento da sociedade a partir do princípio de buscar o poder judiciário, maior é a credibilidade que o judiciário tem perante a sociedade, porque a sociedade acredita que ali terá a melhor resposta. A justiça será feita. Esse percentual maior do país é o nosso, é os 114%. Tem estados que ele é por volta de 70%. Então, isso indica que, por algum motivo, ou porque eles acham que vai demorar muito, ou porque eles entendem que o sistema é... Só para entender mais, não quer dizer que não tenha demanda. Existe a demanda, só que a sociedade acaba não procurando as vias por um motivo ou outro. Por exemplo, você foi furtado no espaço alternativo. Tem gente que não faz boletim de ocorrência. Ele não acredita que o furtador vai ser pego. Então, quando as pessoas daqui de Rondônia procuram a nossa justiça, nesse percentual tão elevado, elas estão nos dizendo, eu acredito na magistratura. E, mais interessante ainda, eu acompanhei agora de manhã uma pesquisa da magistratura paulista. O percentual lá em São Paulo, eu tenho certeza que o nosso é superior, lá é de 70% as pessoas acreditam nos juízes. Então, as pessoas acreditam ainda mais no juiz do que na magistratura. Talvez por conta daquilo, já adiantando que você falou, da questão de ter tribunais diferentes que elas se desencantam. E isso é algo muito evidente para nós. Por quê? Porque grande parte da magistratura de Rondônia veio de fora. Aqui os juízes constituíram suas famílias, aqui eles tiveram filhos, a minha família já estava aqui. Essa sensação nossa de pertencimento é muito grande. Então, devolver para a sociedade tudo aquilo que ela confia em nós é algo que nos dá não só reconhecimento, mas nos dá um senso de realização. É um fator motivacional também, partindo do princípio que você tem esse sentimento de dar algo para a sociedade. Perfeito. Eu vou dar o melhor de mim na atividade qual eu resolvi desenvolver. Perfeito. Números, nós temos aí os números de 2019, 2020, o avanço foi muito grande. 2021 começa também com uma demanda
que talvez ainda continue reprimida? Não sei como é que é. Quais são Demanda os dados? reprimida nós sempre vamos ter. Essas pessoas que não buscam a justiça porque resolvem no seio familiar, porque resolvem na igreja, porque entendem que não vale a pena ter custos, e isso é importante, que é uma coisa que às vezes eu insisto com a OAB, porque nós temos vários operadores da justiça. Em 2017, nós fizemos uma pesquisa e 86% dos nossos processos pediram gratuidade. Você arregalou os olhos, é isso mesmo. Então, nós tivemos apenas 14% que pagaram aquela taxa, que ela é um percentual muito pequenininho do valor que custa um processo, que é dado o valor à causa, e que, se você perder, você vai pagar ali de honorários para a parte contrária entre 10% a 20%. Mas nós precisamos que isso haja um trabalho de conscientização muito grande de todos, inclusive da própria OAB, por quê? No início nós falamos que não tem almoço grátis, certo? Para você fazer um bom programa, você precisa de iluminação, cenário, cinegrafista, tudo. É uma estrutura. Quanto mais orçamento você tem, em tese, melhor vai ser o teu programa. Pois bem, lá atrás, e isso é muito a cara da magistratura rondoniense, cada um que veio era muito visionário e colocou um tijolinho. Em 2017, a gente já estava com um parque tecnológico muito avançado. Quando chegou a pandemia, nós já tínhamos estrutura para fazer audiência de videoconferência que vários tribunais não tinham. É justamente o que eu perguntaria para a senhora agora. O que foi plantado há um tempo atrás já se previa a necessidade de ter uma justiça funcionando em ambiente virtual. Ambiente virtual, diferente, momentos atípicos. É claro que não se previa uma pandemia, mas já teria uma tendência, então, acho que a pandemia está antecipando a atividade propriamente dita? Nós nos antecipamos por vários momentos por conta de administradores que foram visionários, desde lá de trás. Houve uma soma. Então, essa questão da virtualização, inteligência artificial, tudo isso eram assuntos recorrentes e que nós fazíamos curso e que nós debatíamos. A nossa TI é muito especializada, que é a nossa tecnologia da informação. Então, nós tínhamos tecnologia junto com inovação o tempo todo, a ponto da nossa TI também ser premiada com nível de excelência e ganhar um troféu que é um simbólico, porque ele não tem um valor material financeiro. Toda vez que nós somos premiados... Mas o valor mais importante dele talvez seja o reconhecimento, né? Perfeito. Por aquilo que você Adilson, se debruçou, perfeito. você se doou. E Perfeito. aí, alguém está vendo o que eu estou fazendo? Mais está ou aqui, menos mesmo isso. que seja simbólico, isso é muito legal de compartilhar. Tem muita gente acompanhando o programa, 12 horas e 40 minutos, a você em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Candeias, Porto Velho, as demais pessoas que acompanham pela internet também. A gente falou aqui sobre números importantes, né, da atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário aqui no estado de Rondônia, sobre a sua eficiência. E aí, algumas pessoas podem contestar, mas Rondônia é muito pequena proporcionalmente. A gente está falando de proporcionalidade, Perfeito. Né, doutora? Exatamente. Esses posicionamentos que nós temos acerca das resoluções que são dadas por parte da Justiça em Rondônia é proporcional. Então, a gente se coloca aí com uma proporcionalidade fazendo como se fosse um estado de São Paulo. Mas, são percentuais. Mas, por quê? Ali não é só 70%. Nós tivemos um aumento de demanda, mas é 70% da produtividade. Nós aumentamos a nossa produtividade 70%, mais ou menos, em média. Então, é como você, por exemplo, ter 200 sentenças para o juiz e aumentar mais 140 sentenças mês. É essa proporção. Nossa, nós tivemos aumento de demanda, mas nós tivemos um aumento ainda maior de produção. Então, nós percebemos que o home office, ele precisava ser regulamentado, porque a justiça não para, as pessoas continuam tendo necessidades de toda a ordem, né? Ela continua precisando da pensão alimentícia, ela continua precisando da UTI, ela continua perdendo um voo, precisando ser ressarcida da passagem que ela pagou, enfim. E aí, como nós tínhamos parque tecnológico, nós temos preparo técnico e nós tínhamos vontade e continuamos com essa vontade e disposição, nós passamos a trabalhar 3 períodos em casa. Eu lembro que eu chegava em casa e meu marido falava assim, mas é 9 horas da noite. Antes, quando não tinha pandemia, você parava no fórum e agora você continua aqui. E eu ficava pensando assim, meu Deus, mas a pandemia a gente precisa aliviar as pessoas de alguma forma. Porque está todo mundo sofrendo muito. Está todo mundo sem saber o que fazer, as pessoas estão perdendo emprego. Imagine para uma pessoa que está aguardando muito tempo,
e ela espera ali receber uma sentença em 6 meses, que é a nossa média global, porque tem unidades que são mais rápidas, e ela receber em 2 meses. Então, nós começamos com esse espírito ainda mais coletivo. Eu dou até um depoimento, doutora, se a senhora me permite. Claro. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Justiça e essa experiência que ele teve como home office lá no início, eu até era um dos que questionava. Falei, mas você não trabalhava até, acho que era 3 da tarde, se eu não estou enganado, acho que o período dele encerrava às 3. E aí você terminava a sua atividade, pronto, você ia cuidar de você, da sua família e tudo mais. E aí eu comecei a observar que nos momentos em que nós nos reuníamos, era 7 da noite, era 8 da noite, ele, não, estou terminando uma atividade. Como assim? Então, ou seja, uma grande parte, uma grande maioria, né, porque é comum também as pessoas apontarem o dedo, mas servidor público não tem. Pelo contrário, nós temos uma grande maioria formado por pessoas que têm comprometimento e têm Claro. aquele sentimento de que precisa dar uma resposta para a sociedade. Espírito cívico, né? Tem sim aquelas maçãzinhas, assim como existem em todas as esferas. Mas então eu só queria dar esse depoimento porque é importante. Porque a doutora vinha aqui e falar sobre a questão pessoal, do pertencimento que a senhora tem acerca de dar o melhor de si. Eu tenho exemplos de amigos que trabalham nesta área e com a questão do home office, do trabalho em casa, acabaram absorvendo ali algo muito mais do que ele faria no trâmite normal do horário convencional ao qual ele prestava o serviço. E os números agora estão apontando que realmente a grande maioria trabalhava dessa forma. E com números você não tem argumento, né? Culpar o serviço público, aliás, a reforma administrativa agora, que é de novo tratorar, eu acho que é um verbo que a gente pode inventar para falar sobre isso. E lá atrás foi um grande argumento, precisamos fazer a reforma da Previdência. O dinheiro foi todo utilizado para o Covid, tratorou todo mundo, e isso é um grande desestímulo. Muitas pessoas não querem mais entrar no serviço público. Muitos alunos meus de universidade, da Escola da Magistratura, não querem mais ser juízes. Por quê? Você tem uma responsabilidade enorme, você decide a vida das pessoas, você tem um volume de trabalho gigantesco e parou no tempo. E você tem uma limitação de teto também, né? Você limitação não consegue de tudo. se somar. Outras carreiras não têm e podem ter outras atividades. O máximo que nós podemos é ser professores. Doutora, o tempo aqui está voando. Olha que pena. Eu precisava conversar muito com a senhora ainda, mas eu vou querer saber a opinião sobre a questão do momento em que o país atravessa. Eu acho que uma corte nunca foi tão discutida no dia a dia das pessoas, que é o que eu vejo hoje acontecendo com o Supremo. E seria importante também entendermos como as pessoas que militam dentro desse setor, no meio delas ali, elas estão também olhando esse momento em que o país atravessa. Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, doutora Elma Tourinho, presidente da Ameron, Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, juíza também aqui no Estado, falando sobre os avanços, os serviços que são desenvolvidos através da Justiça, mesmo em tempos de pandemia. E em tempos de pandemia, as redes sociais nunca foram tão usadas. E, por outro lado, também, eu acho que o Poder Judiciário, e aí se tratando principalmente da nossa Corte Suprema, nunca foi tão questionada, nunca foi tão contra-argumentada. Isso é incomum, né? Eu não lembro de ter vivido um momento como esse na história. Eu vou voltar um pouquinho só na questão do home office, porque é importante. A Justiça não parou e nós não estamos fechados. Isso é importante esclarecer à população, Adilson, porque nós funcionamos no horário corrido e, a partir daí, nós temos plantão. Então, tem muitas pessoas que no início eram contra e que passaram a ser favoráveis, principalmente pela questão da produtividade. Você tem inúmeros ganhos, você diminui mobilidade urbana, você diminui impactos ao meio ambiente, você gera economia ao poder, ele pode investir mais, você tem uma qualidade de vida maior para os servidores e magistrados, e com qualidade você também produz mais. Então, isso é importante, porque se eu tenho tanta gratuidade, e se não pedissem sem precisar, eu teria ainda mais investimento, eu teria ainda mais devolução, todos ganhariam, mas o sentimento coletivo precisa ser de todo mundo. Falando agora um pouquinho do Supremo, nós temos um sistema que escolhe ministros. Esse sistema, essa escolha passa por uma sabatina e depois é escolhido pelo presidente da República. O que eu não posso falar pela Magistratura Nacional, porque nós temos uma associação nacional. Então, eu só posso dar minha opinião como juíza ou como presidente da Ameron, que não é uma opinião, inclusive, unânime, mas é uma opinião que reflete a maioria da opinião dos juízes. Nós gostaríamos que nós tivéssemos mais magistrados de carreira na Suprema Corte.
Por que isso? Porque, primeiro, nós passamos num concurso que é muito difícil. Do número de inscritos... Só para fazer um parênteses, nós temos ministros da Suprema Corte que nunca foram juízes. Exatamente. Então já começa esse ponto a ser discutido. Isso, são 11, apenas 2 são concursados, o atual presidente e mais uma ministra, Rosa Weber. Então, quando eu faço um concurso, normalmente são aprovados 0,5 dos inscritos. São Paulo teve no último, para você ter uma ideia, 20 mil inscritos, passaram 80. 0,4. É muito pequeno, né? 0,4. Dos 80, a primeira candidata é minha amiga. Eu brinco com ela, falo, Lívia, eu vou tocar em você. Pegar um pouquinho dessa sapiência. Pegar um pouquinho, né? Então, é um concurso muito difícil. Depois que nós somos aprovados, nós ficamos um tempo como substituto e vamos em cada cidade pequenininha, olhamos nos olhos do jurisdicionado, cidade maior, até chegarmos na capital e virarmos desembargadores para quem consegue chegar nesse patamar máximo. Nós temos contato com a população, nós sabemos o que dói na alma de cada um. E um ministro que vira ministro sem isso, ele não passou por tudo isso. É uma escolha política e sempre será. Nós não temos a ingenuidade de achar que nós mudaríamos isso, o lobby é muito grande dentro do Congresso, mas nós gostaríamos, pelo menos, Adilson, e aí vai o meu recado à bancada, eu acho que se cada juiz fizer isso no seu estado, nós gostaríamos que tivéssemos, no mínimo, um percentual maior dentro do Supremo, porque nós não temos a ilusão de achar que os 11 um dia seriam de carreira. Mas, por exemplo, existe 1/5 dos... Então, o caminho seria uma reforma no sistema de como se faz para incluir ministros. Porque dentro. alguém que chega lá mais preparado vai ter uma visão mais global, mais sistêmica, eu acredito que até mais técnica também. E aí a possibilidade de uma politização em cima do contexto generalizado tende a ser menor. Evidentemente. Sim. Eu agradeço demais a vinda da senhora aqui. A gente poderia fluir com o papo aqui, tinha muitas outras coisas para a gente debater, mas lamentavelmente faltam 10 minutos para 1h da tarde. Muito obrigado pela vinda, parabéns aí pela ação. A senhora que representa essa categoria importantíssima e que a gente continue transmitindo essa credibilidade para a população que vem sendo recíproca, né? A população acreditando no sistema e o sistema acreditando na população, tanto é que a prestação de serviço só tem crescido. Exatamente, a produtividade acima de 70% nesse ano de pandemia. Isso é um orgulho enorme para nós e vocês podem ter certeza que vocês sempre contarão com a magistratura de Rondônia para dar o melhor de si. Perfeito, conversei com a doutora Elma Tourinho, presidente da Ameron, aqui no nosso programa de hoje.